Olá, me chamo Regina Moreira da Silva, sou graduanda do curso de Fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia, bolsista CNPq, orientada por Fernanda Warkin Rosa Camelier, e vou apresentar o trabalho intitulado Frequência da exposição de fumaça de biomassa, fogão a lenha, em uma amostra de portadores da DPOC atendidos em um serviço público na capital de um estado federativo no Brasil. Apesar de o tabagismo ser o fator de risco mais amplamente conhecido para a doença pulmonar obstrutiva crônica, a exposição à fumaça advinda de combustíveis de biomassa aparece logo em seguida como o fator de risco mais comum. O seu uso varia muito entre países e populações e é mais comum entre mulheres de países em desenvolvimento, regiões rurais e com menor nível socioeconômico. No Brasil, a lenha e o carvão utilizados para o fim de cozinhar são as principais formas de exposição, também variando muito entre as regiões, merecendo destaque a região Nordeste. Entretanto, dados no Brasil sobre o seu uso em pessoas com DPOC ainda são escassos. Nesse sentido, o estudo objetivou descrever a frequência da exposição à fumaça de fogão a lenha em uma amostra de portadores de DPOC atendidos em um serviço público da cidade de Salvador, Bahia. Quanto à metodologia, tratou-se de um estudo descritivo observacional de corte transversal, realizado em uma amostra de 167 pacientes com DPOC, segundo a classificação do Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, oriundos de ambulatórios da Rede Pública Estadual de Saúde de Salvador, Bahia. O período da coleta foi de abril a junho de 2020, utilizando-se de um banco de dados gerado a partir de um questionário genérico que incluía questões de caracterização da exposição a fogão a lenha, adotando o valor de exposição significativa, um período mínimo de 6 meses. Para análise e conversão dos dados, foi utilizada a plataforma SPSS e realizou-se o teste Q quadrado de Pearson, adotando-se um P inferior a 0,05 como estatisticamente significativo. O estudo foi aprovado pelo CEP pelo presente parecer. Nos resultados, como é possível observar na tabela 1, obteve-se que a amostra tinha média de idade de 66 anos e a maioria era do sexo masculino. 73,7% declarou ter história de exposição a fogão a lenha, e este valor, ainda que alto, foi menor do que alguns estudos realizados em outros países subdesenvolvidos, porém maior que um estudo da China, mesmo este também sendo considerado um país emergente. Como esperado, foi maior do que na Espanha e Emirados Árabes Unidos, já que esses países têm um desenvolvimento socioeconômico melhor do que o Brasil. Entre os que declararam história de exposição, 51,2% tinham hábito de cozinhar em fogão a lenha. Como trazido na tabela 2, ao comparar o sexo e a exposição pelo hábito de cozinhar, 15,6% dos homens e 22,2% das mulheres possuíam a exposição pelo hábito de cozinhar, havendo diferença estatisticamente significativa, já que o P era menor do que 0,05, corroborando assim com outros estudos que abordam a existência de uma diferença de gênero para a exposição à biomassa devido à atribuição da função de cozinhar à mulher. Esse estudo é de grande importância, considerando as estimativas de que 85% das famílias das zonas rurais do Nordeste utilizam a lenha para cozinhar e que o estado da Bahia foi apontado como o segundo maior consumidor de lenha do Brasil, superando o índice do país. Somada à pior qualidade de vida dos indivíduos com DPOC secundária à biomassa quando comparados àqueles com DPOC secundária ao tabagismo. Dá-se base, então, para a instituição de estratégias que auxiliem na prevenção da DPOC, possibilitando a redução do ônus social e econômico gerado por essa doença de caráter crônico, e é fomentada uma mudança no olhar quanto ao tratamento desses pacientes. Em conclusão, a frequência da exposição a fogão a lenha em pacientes com DPOC atendidos na cidade de Salvador, Bahia, é alta, e os dados do estudo sustentam a diferença de gênero na exposição a fogão a lenha pelo hábito de cozinhar. Seguem as referências e agradeço ao grupo de pesquisa, a minha orientadora, e ao CNPq pela oportunidade de desenvolver o trabalho e pela bolsa. Obrigada.